Recusão indulta. Punição ao Palmeiras. Eu sei que vocês não vão concordar com o xingamento, mas eu quero saber se o torcedor tem razão com a insatisfação. De novo com Barros, teve citação a Leila também, tem trecho também que a gente não mostrou no momento, a gente talvez ainda coloque no programa. Dinheiro não é do Barros. Mas eu quero saber se o torcedor tem razão. Depois de 10 jogos, o Palmeiras deve se classificar, enfim, independentemente disso. Estou falando de desempenho, do que se viu em campo nesses 10 jogos, do trabalho do Abel, com o que já vinha do ano passado, se o torcedor tem razão. Bom, se o Abel tivesse um centroavante com qualidade para definir as jogadas, o Palmeiras já estaria classificado. Então é o Barros, então tá certo? A equipe pode produzir mais sem o centroavante. E pode fazer mais gols sem o centroavante. Então, eu acho que não tem um responsável só. Vamos lá. É óbvio que quando você olha para a temporada do Palmeiras, é muito importante ter esse jogador. Talvez esse jogador seja o Paulinho. Seria legal ter um outro centroavante também. O Paulinho gosta de jogar com dupla de ataque na frente, a gente já discutiu isso bastante aqui, né? O melhor rendimento dele no Atlético foi ao lado do Hulk. O Abel está até jogando muitas vezes em 4-1-3-2, 3-1-4-2, ou seja, ele que jogava com um jogador mais adiantado, jogava 4-2-3-1, está jogando dois. Eu acho que ele já está preparando a equipe para a entrada do Paulinho lá na frente. Então, eu entendo a insatisfação do torcedor pelo nível do jogo do Palmeiras, pela sequência de partidas não tão boas ou partidas medianas para baixo da equipe, pela classificação, porque empatou um clássico em casa, porque só criou em jogada aérea, porque faltaram ideias de construção. Eu repito, o Palmeiras pode fazer mais com o elenco que tem. Acho muito injusto cobrar rapidamente isso, porque a gente está na 5ª para 6ª semana de temporada e não teve pré-temporada, ou seja, o período de construção da equipe é muito curto e ele tem que acontecer ao longo do ano. O Abel tem usado, para mim, bem, porque ele tem feito vários testes no estadual, e o estadual, para mim, serve para isso, né? Então, e testes significam que, às vezes, as coisas podem andar como ele imaginava, às vezes elas não podem andar, né? Ele está vendo reação de jogadores, colocando jogadores da base, ele está usando o estadual como tem que ser usado. E isso pode ter um preço. Ele estava utilizando, ele começou a utilizar o Flaco. Ao contrário do que ele fez, por exemplo, no ano passado, que ele usou muito mais o time titular do que eu acho que ele devia. É só minha opinião, não é expressão absoluta da verdade, tá? Então eu acho que ele está usando o estadual da melhor maneira possível. Isso pode custar a classificação, isso pode ter um preço, mas é óbvio que a torcida quer um centroavante, é difícil contratar. Não dá para ficar fazendo mais experiência. Por exemplo, Flaco Lopes custou 50 milhões, tá? Então acho que o Palmeiras tem que trazer um jogador que chega e joga. Fecha a camisa, titular, esse é meu 9. Sabe? E isso é difícil trazer. E vamos esperar para ver se a diretoria vai trazer ou não. Por enquanto, eu entendo a satisfação da torcida. E aí, ela tem que olhar para a direção já. Vamos lá. Eu acho que assim, tem duas coisas. Eu até quero... Inverno, verão, primavera, outono. Rob Cera que... É esse mesmo grupo que a gente viu xingando aí, xinga já há um bom tempo. Tem uma questão ali, né? Tem uma questão. Xinga no terceiro dia, terceiro jogo, quando o Palmeiras ainda estava jogando, né, com o time metade titular num jogo, metade titular no outro. Já estava xingando, já estava reclamando e tal. Então, não vou nem... Eu quero desvincular o que eu penso do que eles pensam, porque às vezes o que eles pensam não é só em relação ao time de futebol e a capacidade do time vencer ou não. O que eu acho é que as críticas, elas cabem muito pelo que não se fez já na temporada passada. Porque essa ausência de centroavante, e isso eu me lembro de ter falado ao final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Flaco Lopes fez 11 gols, foi exaltado inclusive por boa parte da torcida como, opa, chama o novo Evair aí e tal, e claramente não era o novo Evair. Então, não que ele seja um jogador absolutamente limitado, sem nenhuma capacidade, mas ele nunca esteve, eu acho, e eu estou falando do Flaco, mas isso se aplicava também ao Rony, no nível do restante do elenco, se você olhasse para as outras posições, para as capacidades de mudança que o Palmeiras tinha na zaga. O Rony ano passado, você está falando, né? Não historicamente no clube, né? O Rony no ano passado. Quando começa a temporada, o Palmeiras tinha esses dois centroavantes. E eu me lembro de ter falado no final do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisa ir atrás deste centroavante. O Abel chegou a falar isso também, mas precisa do cara que chegue para jogar, que seja o... Essa tem que ser a contratação. Muito bem, passou-se um ano, esse cara não veio. Mais um ano está passando e esse cara não veio. O Paulinho vai resolver todos os problemas? Eu acho que, no fim das contas, olhando hoje, acho que a diretoria está apostando tudo no Paulinho praticamente.
Porque se você for olhar, o Palmeiras perdeu Dudu, o Palmeiras perdeu o Rony, o Palmeiras perdeu o Lázaro, o Palmeiras perdeu o Rômulo, que era uma alternativa ofensiva. Saíram 4 jogadores do elenco. Estou falando só dos atacantes, dos meio atacantes, caras de frente. E por enquanto você tem 2 contratações que eu acho que são boas, porque o Facundo me parece ser um bom jogador, o Paulinho não se discute. E acho que a questão é que a gente está falando do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje é uma potência do futebol brasileiro. O Palmeiras quis trazer o Andréas e um centroavante. Abriu mão de trazer um jogador a mais? Não, o Palmeiras... não consegue trazer o Andréas? Porque parece que o Palmeiras quer trazer mais de um jogador. O Palmeiras falava em trazer o Andréas, o Palmeiras... E o Andréas acaba desistindo, o Fulano não topa a negociação. Mas no caso do Claudinho, parece que estava tudo encaminhado, não estamos falando de centroavante, estamos falando... Sim. Então, assim, claro que existe uma intenção de contratar, me parece que há essa intenção de contratar, mas é um roteiro muito parecido com o que a gente já viu no ano passado. Esse papo de que vai contratar, de que vai chegar, de que vai atrás... E tem a pressão da janela, né? Que é agora no final do mês. Exato, então assim... E não é... Já fecha no final do mês, né? E só para que não me entendam mal, o elenco do Palmeiras não é ruim, evidentemente ninguém vai falar isso. Mas tá mais enxuto. E o Palmeiras... Por outro lado, não é um clube quebrado, não é um clube cheio de dívidas, não é um clube que está numa situação daquelas que a gente sabe que tantos clubes brasileiros... Fechou o ano com superávit bom, inclusive. Exato. Então, assim, a partir desse momento, tendo o Palmeiras o que tem pela frente, olhando para a quantidade de jogadores que saíram e para as carências, que já são carências que vêm desde o ano passado, me parece que, de fato, a direção merece críticas, sim, tá? Porque no fim também parece que você não pode criticar porque a Leila tem uma postura, tem uma coisa, sabe lidar com... Eu concordo com grande parte dessas coisas, a postura que ela tem em relação a outros dirigentes, como ela defende o Palmeiras e não sei o quê. Tudo bem, isso é uma coisa. A questão do mercado, que envolve muito Barros, de fato envolve muito Barros, eu acho, e defendi já muito Barros aqui, porque eu acho que o torcedor brasileiro também gosta daquele cara falastrão, que aparece, que se coloca... Ele é totalmente low profile, né? Ele tem muitas qualidades. Agora, eu acho que especificamente neste momento, diante das carências que são evidentes desde o ano passado e do que o Palmeiras não está conseguindo contratar, algumas críticas cabem, sim. Agora é curioso que só lembraram da falta do centroavante. O grande Palmeiras teve esse centroavante prometido uma vez, que era o Luiz Adriano. E depois saiu mal com a torcida. O resto é o Abel que deu um jeito lá do Rony jogar ali. Antes você tinha o Palmeiras chegou a ser campeão brasileiro com o Gabriel Jesus ali ocupando. De repente, essa grita do centroavante. Eu acho também que tem que ter um centroavante no elenco, pelo menos como opção. Nem que o Abel não queira jogar com um homem de referência. Sim. Se você tiver, por exemplo, Paulinho e o Estevão, antes que o Estevão saia, você está bem servido em termos de ataque. E o Facundo faz a do Estevão depois que ele saiu, obviamente, não é a mesma técnica, mas é muito bom jogador também. O grande problema, Bino, não é não ter o centroavante, é quando falta gente para ocupar a função do centroavante. Mesmo nos últimos jogos, o Maurício fez isso bem em 2 partidas. Aliás, isso é bom lembrar, em 2 não, até mais, né, Celso? Eu acho que é bom lembrar disso também, porque na hora que as coisas, o Abel Pardal, as críticas que eu tenho a fazer ao Abel são todas... de comportamentais, quase todas comportamentais, de postura, seja em campo, seja em entrevista coletiva. Mas ele achou uma solução, ele vinha achando uma solução. Sempre achou a solução. Agora a gente não sabe se essa lesão do Maurício vai tirá-lo por muito tempo, se não vai. O choro dele no banco de reservas hoje indicava que a coisa pode ser séria, mas o Maurício talvez viesse sendo o melhor jogador do Palmeiras nesse começo de temporada, inventado numa nova posição. Tiro talvez, eu cravo que sim. Pois é. O Maurício certamente. Ele. E as críticas, falando, né, se as críticas são comportamentais, os elogios têm que ser a favor das mágicas que o Abel sempre fez. Tanto que a torcida não xingou o Abel,